Agora a gente vai começar de fato a analisar o capítulo. Quanto ao capítulo em si, o general começa o primeiro capítulo de sua obra definindo a arte de gerir a guerra como sendo algo de fundamental importância para o Estado, e argumenta que essa é uma questão de vida ou morte, que pode resultar em vitória ou derrota, e, portanto, essa questão nunca poderia ser tratada com negligência ou de forma pouco clara. Algo que denota que Sun Tzu estava ciente da necessidade da criação de uma sólida teoria militar, voltada na realidade, com a intenção de maximizar as vitórias e, sobretudo, como ele vai afirmar adiante, eliminar ou extinguir as derrotas. Após essa breve exposição, o autor argumenta que a arte da guerra é sempre regida por, novamente, 5 fatores. Ele gosta de fazer essas caracterizações em categorias e fatores. Segundo ele, a primeira, leis morais. A segunda, espaço. A terceira, tempo e clima. A quarta, método. E a quinta, o comandante. Sobre esses 5 fatores que regem a arte da guerra, Sun Tzu nos dá as seguintes informações. Leis morais. Sobre esse tópico, o autor nos diz que as leis morais fazem com que os subordinados executem as ordens do comandante, como antes exposto na análise da primeira sentença do capítulo. Conceitos de justiça, benevolência e integridade moral desempenham um papel importante para o entendimento do que o autor caracteriza como leis morais. Essa categoria, leis morais, dentro do sistema de Sun Tzu, diz respeito à adequação do comando e dos comandados, do comandante e do segmento de suas ordens. As leis formais, mas sobretudo as informais e sociais. Essa é uma categoria relacionada à unidade do grupo, em um pacto social em que seguem regras comuns. Sobre esse tópico, o espaço, o autor diz: o espaço inclui tanto dimensões como o que é distante e o que é próximo, e também características do relevo, campos, passagens estreitas, e também envolve risco e segurança. O terreno é uma das partes mais importantes da arte da guerra. Quando o autor fala sobre espaço, ele evidentemente não está falando sobre espaço como a gente interpreta hoje, ou como a gente interpreta na nossa língua e na nossa cultura. Ele vai dizer que essa categoria nos diz respeito ao terreno, mas não necessariamente em um sentido restrito, mas em um sentido mais geral. Se refere a uma série de conhecimentos geográficos, cartográficos também. Veremos mais adiante Sun Tzu falar sobre espiões e inteligência militar. Ainda assim, é importante nesse momento já inicial destacar que muitas vezes na história, para obter dados referentes à geografia e cartografia, ao terreno, à cultura local e outras informações pertencentes ao que se refere ao espírito dessa categoria do Sun Tzu, os impérios costumam cooptar cidadãos e inimigos descontentes. A próxima categoria é tempo e clima. Sobre esse tópico, o autor nos diz que essa categoria significa ao mesmo tempo noite e dia, calor e frio. Esse tempo e clima pode significar tanto as condições climáticas mesmo, chuva, calor, frio, neve, tempestade de areia, como outras coisas mais complexas, como a passagem mesmo do tempo. O tempo é um recurso bem escasso na arte da guerra. Método é a próxima categoria. Nesse tópico, o autor nos diz que, por método, se entende a divisão do exército em subdivisões apropriadas, a organização e preservação das estradas e da logística de transporte de suprimentos, assim como o controle e a gestão dos gastos militares. Ou seja, essa categoria, em sua lógica interna, diz respeito à forma como iremos obter nossos objetivos e pontos estratégicos, bem como as ferramentas e o tipo de organização necessários para tal. O método está intimamente ligado com a tecnologia, pois a tecnologia me dá diversas possibilidades para conseguir alcançar o meu objetivo estratégico. Categoria comandante, e sobre esse tópico o autor nos diz a frase, escolhida para o começo do fichamento. O comandante apoia sua autoridade nessas 5 virtudes: sabedoria, justiça, coragem, rigor e humanidade. Sobre esses 5 fatores, o autor nos diz que esses devem ser familiares a todos os comandantes e soldados, e pondera que, se estes os conhecerem, serão vitoriosos; se não, serão derrotados e serão um fracasso.